Olá! Agora sim, Tudo bem, doutor André? eu estou bem. E você, Vanessa? Tudo jóia nessa correria, né? Que nossa vida se tornou nessa pandemia, né? E como? Nossa Senhora. Então tá bom. Eu vou me apresentar aqui pro pessoal. Eles já me conhecem faz tempo aqui, que a gente já tem uma série de lives que nós estamos fazendo. A gente chama de Pílulas Eusevir. A gente acaba sempre levando um pouquinho mais de informação para os profissionais da saúde a respeito dessa pandemia, sobre a Covid-19. Todo dia tem uma novidade, tem um protocolo novo, tem um guideline novo. Então a gente fica atento. O pessoal já me conhece, então eu sou Vanessa, sou enfermeira, formada pela Unifesp, fiz mestrado na Unifesp, estou fazendo doutorado lá, e na Elsevier eu sou gestora de conteúdo. A Elsevier, só para esclarecer para todo mundo hoje, é muito mais do que uma editora, é uma empresa de tecnologia baseada em evidências, e a gente tenta levar soluções digitais para médicos e os outros profissionais da saúde para a gente melhorar diagnóstico, prognóstico, tratamento dos pacientes. Queria dar as boas-vindas, doutor André, por estar aqui conosco, por aceitar nosso convite. Muita gente queria um pneumologista para conversar conosco e queria que o senhor se apresentasse para o pessoal. Eu primeiro emito meu agradecimento frente a esse convite muito oportuno. Agradeço a todos que estão juntos conosco. E para mim é um grande prazer estar aqui. É a primeira vez que eu faço essa atividade e para mim está sendo uma experiência nova e espero contribuir com todos vocês. Eu Com sou médico certeza. há 20 anos, eu me formei pela Faculdade de Medicina da USP, onde eu fiz minha residência médica, fiz o doutorado, tinha envolvimento grande com a graduação. E hoje eu milito há 12 anos no Hospital Sírio-Libanês como pneumologista e médico da unidade de terapia intensiva. Então, brevemente, esse sou eu. Isso. E aí tem muita experiência e muitas coisas para contar aqui pelo que o pessoal queria saber, né? Porque vocês estão na linha de frente, vendo todo dia, acompanhando todo dia o que é novo e o que não é. E o pneumologista tem sido fundamental, né, nessa etapa. Então, para a gente começar a nossa live, doutor André, o pessoal vai perguntando, a gente vai colocando umas perguntas no meio. As enfermeiras do Sírio já tinham me escrito que estavam super felizes que o Que senhor ia bom. estar Tem uma aqui. ex-enfermeira do Sírio, que é a minha esposa, que está tão mais feliz que todas elas e agradeço a todas elas por expressar essa felicidade. A Rebeca, já cruzamos muitos plantões por lá. Um beijo para a Rebeca. E tem muita gente falando aqui, doutor André, um ótimo pneumologista, um ótimo médico. O pessoal Que super tem bom. um carinho super especial pelo senhor. Então, para a Também gente tenho, começar. agradeço. E o Sírio foi ótimo, né? Sou filha do Sírio também, né? Lá foi ótimo. Que bom. Então, para a gente começar falando sobre nossa live, o tema da nossa live é complicações respiratórias causadas pela Covid-19. É o que a gente tem visto e acompanhado o tempo todo, né? Então, o corona, uma hora era uma doença hematológica, uma hora era uma doença pneumológica, mas a gente não pode esquecer que ela é uma doença viral e ela é da pneumologia, sim. Então, quais são as principais complicações que o vírus tem causado nos pacientes, doutor André? O novo coronavírus, como outros coronavírus e diversos vírus respiratórios, é um vírus respiratório. E nessa qualidade é um vírus que gosta de epitélios em geral, mas especificamente do epitélio respiratório. Então ele pode cursar com uma simples rinite, a pessoa conta a história de espirro, nariz obstruído, coriza, pode acometer o trato aéreo-respiratório um pouco mais abaixo e causar faringite, então muita gente se queixa de dor de garganta, mas ele pode penetrar via aérea a partir da laringe em direção aos brônquios. Então ele pode causar uma traqueite, uma traqueobronquite ou uma bronquiolite, que é um acometimento das vias aéreas lá no fim da ramificação dos brônquios, e todas elas cursam com tosse. Em geral, a tosse causada pela infecção pelo coronavírus é seca,
algumas vezes com uma produção de muco, claro, em pouca quantidade. Quando estamos diante de uma quantidade de secreção volumosa ou purulenta, com aspecto esverdeado, amarelado, devemos considerar uma infecção bacteriana associada. Agora, as duas grandes complicações da COVID é acometer o pulmão. Duas por quê? Uma acomete o tecido pulmonar, causando inflamação, e essa que evolui com o quadro grave. E existe também, mas ainda precisa ser melhor esclarecido, o acometimento vascular da circulação pulmonar. Lembrando que o pulmão é um órgão que tem dois compartimentos. Um compartimento em que há movimentação de ar e um compartimento em que há movimentação de sangue. Então, o vírus pode gerar uma ativação na coagulação que gera uma atividade tamanha que gera formação de coágulos nas artérias pulmonares, principalmente nas pequenas e microartérias da circulação pulmonar. Mas, eminentemente, a grande complicação é a pneumonia gerada pelo vírus, que pode cursar, e provavelmente vocês já devem ter visto que o nome do vírus é SARS-CoV-2. Então, pode cursar com a síndrome respiratória aguda grave. E essa é a grande complicação mais temida e mais desafiadora da doença. Sim, sim. Aproveitando sobre o que o senhor falou sobre os coágulos no final, eu estava lendo sobre a doutora Eunara, né? E ela estava defendendo o uso da heparina para prevenir as complicações causadas pelo vírus, principalmente pela insuficiência respiratória aguda e por fibrose pulmonar que tem acometido alguns pacientes. Vocês têm utilizado isso mesmo? Como é que tem sido isso? Sim, todos nós utilizamos. A primeira consideração que eu faço é que a Eunara é uma pessoa maravilhosa do ponto de vista moral, cognitivo, é uma professora livre-docente da Faculdade de Medicina da USP, ligada ao Departamento de Patologia, que conta com grandes professores, pesquisadores, e ela liderou essa frente de trazer essa forma de entender a inflamação gerada pelo vírus como um estímulo, o vírus um estímulo muito intenso para ativar a coagulação de uma maneira muito além do que estamos acostumados a ver em outras infecções. Então, advoga-se por essa questão da superativação da coagulação, que devemos, pelo menos, fazer anticoagulação profilática. Essa palavra tem a ver com prevenção. Então, nós sabemos que, uma vez que o vírus pode causar trombose, coágulos na microcirculação pulmonar, no mínimo, nós devemos usar o anticoagulante de maneira profilática. É aquela injeção no subcutâneo, a heparina, a gente tem as heparinas de baixo peso molecular e as heparinas não fracionadas. Agora, para algumas pessoas, nós usamos uma dose acima da profilática e para algumas outras a dose é entendida como plena, que aí nós temos anticoagulação plena. O ponto central que está por trás de toda essa doença é que o conhecimento está nascendo junto com a pandemia. Então, nós temos ainda uma quantidade de informações que ainda não se fecharam como um corpo de evidências do ponto de vista científico para recomendar essa atividade, essa intervenção, a anticoagulação, na sua forma mais alta ou plena, como uma estratégia que realmente tem impacto na história da evolução natural dessa doença. Mas nós, então, nós, os pneumologistas, os clínicos, os intensivistas, os infectologistas, que são as 4 grandes especialidades por trás do cuidado desses pacientes, nós usamos com frequência. Para todos nós usamos a profilática, devemos ter reservas em relação à idade, à presença de insuficiência renal, ao uso prévio de um antiagregante plaquetário ou ao anticoagulante e ao risco de sangramento, porque nós médicos gostamos de fazer mal para o paciente através das nossas intervenções. Nós intervimos demais e devemos ter muito cuidado.
E o cuidado com a anticoagulação é sangramento. Mas nossa E experiência tem sido clínica está crescendo. preventivo. O preventivo, certamente, a dose moderada, possível ou provavelmente, e a dose plena, talvez. Então, ainda a gente precisa fechar mais. Mas os resultados que a gente tem de experiência clínica, e aqui entra um ponto importante, porque a nossa medicina, ela é a chamada medicina baseada em evidências. A boa medicina, a boa prática, prevê que nós usemos a literatura e apliquemos para aquele paciente que está lá conosco deitado na cama. Do outro lado, tem a medicina baseada na experiência clínica. E por isso que a controvérsia é grande, porque nós vemos que, a depender da especialidade, da forma de entender esse cenário, a experiência é que rege a tomada de decisão. É o que está acontecendo porque é novo para todo mundo, né? Mas a partir do momento que vocês começaram a heparinizar esses pacientes, eles tiveram melhora? Tipo, eles evoluem mais rápido o quadro que eles estavam? É um ponto importante, mas ainda não... A sua pergunta é muito precisa e eu estou trazendo uma imprecisão em relação a isso. Nós temos experiência com pacientes que tinham marcadores de atividade da coagulação muito elevados, que não tinham tanto acometimento do ponto de vista inflamatório pulmonar e que a anticoagulação resultou numa evolução clínica melhor. Porque o que acontece? Como o pulmão é o acoplamento entre ar e sangue, quando nós não temos tanto acometimento da parte ventilatória, ou seja, não há tanta pneumonia, mas a oxigenação está muito baixa, isso dá uma pista, uma sugestão de que talvez o fenômeno da atividade de coagulação, especificamente na circulação pulmonar, está intensa. Então, aí nós preferimos usar uma dose mais alta da anticoagulação e, em geral, os resultados têm sido muito favoráveis. E está anticoagulando todo mundo ou vocês têm um protocolo de qual paciente vai ser anticoagulado? Volto a dizer que é a tal da medicina baseada em experiência, é uma medicina individualizada. Então, isso varia de caso para caso. Para eu tornar a explicação um pouco mais científica, nós temos um índice que junta diversos elementos do sangue, de exames especificamente da coagulação, e isso gera um score, um conjunto de dados que se transforma num número, e quando esse número tem um determinado valor, ele nos sugere que devemos ir para uma anticoagulação maior. Então, nós usamos o fibrinogênio, o dedímero, o tempo de protrombina e a contagem de plaquetas para entender o timing, e aí é outra questão importante, o momento de se decidir por anticoagular numa dose maior e o que usar, como usar e principalmente o momento correto e por quanto tempo. Então, são muitas respostas que ainda não estão bem definidas. Vamos aguardar. Tomara que vocês consigam fazer um belo estudo, né, estando à frente disso, para a gente ter uma resposta para isso. E tem uma pergunta que todos querem saber aqui, né? Na verdade, que é sobre os testes, né? Porque tem muitos testes. Tem SUAB, tem teste de teste sanguíneo. Então, qual é o teste que o paciente tem que fazer para saber que está contaminado e em que momento que ele tem que fazer? Porque tem a janela imunológica disso também. E a gente tem visto testes rápidos, né? Dando falso positivo, falso negativo. Então, essa é a dúvida de muitas pessoas. E aí, queria só que o senhor esclarecesse um pouquinho para a gente sobre esses testes. Claro, bem colocada a pergunta, uma pergunta apropriada e você trouxe de uma forma muito bem elaborada. A gente pode enxergar essa questão dos testes olhando para apenas dois jeitos. Um que é o jeito de identificar o material genético do agente infeccioso e o outro jeito que é identificar se nós desenvolvemos defesas ou os anticorpos contra esse agente infeccioso. O teste de escolha, de eleição para fazer diagnóstico é identificar o material genético do vírus. Os vírus,
muitos deles, em vez de ter DNA, eles têm RNA. Então, o coronavírus, é um vírus RNA. E o método que analisa isso é a tal da RT-PCR, um método que transforma o RNA do vírus em DNA, amplifica e identifica a presença do vírus no organismo. Os dois jeitos de colher esse material é por um swab, um cotonete que entra no nariz, não é nada gostoso, ou da orofaringe. O mais usado é o do nariz. E existem implicações na maneira de coletar que o técnico de enfermagem aplica para aumentar a chance desse resultado ser positivo ou não. O ideal de coleta desse exame é a partir do 3º dia do início dos sintomas. Então, muita gente quer colher de forma aleatória, sem ter sintomas, e nós não aconselhamos essa prática. Então, se a pessoa tem sintomas gripais, que, como todos sabem, são variados, 3º dia ao 10º, nós recomendamos a coleta do swab para fazer a PCR, que é um método que identifica o material genético do bicho. Então, essa é uma linha. Então, você vê que tem o momento e o como. Então, a presença de um teste positivo define a doença. Um teste negativo não necessariamente exclui a presença da doença, porque nenhum teste é 100% específico ou 100% sensível, 100% acurado. Então, depende muito do momento e da maneira como foi colhido. A outra linha de abordagem em relação aos testes são os testes sorológicos, que é esse que você mencionou, Vanessa. O teste sorológico, ele analisa se nós fabricamos anticorpos contra determinado agente infeccioso, especificamente vírus. E aí nós temos 3 anticorpos, a IgA, a IgM e a IgG. Essa sigla IG significa imunoglobulina, que é sinônimo de anticorpo. E os anticorpos, eles demoram um tempo para serem produzidos. A IgA é mais um anticorpo de epitélios, então ela acelera mais, ela é mais rápida na sua fabricação, mas o que a gente costuma dosar mesmo são a IgM e a IgG. A IgM ela é mais, aparece primeiro, mas ainda assim elas começam a ser produzidas em torno do 10º dia do início dos sintomas. Então, primeiro a IgG sobe, ela faz um pico e depois cai, um pico mais ou menos depois de 2 semanas. A IgG, eu falei IgM, né? A IgM faz um pico, mais ou menos 2 semanas. A IgM, a IgG é mais lenta, ela demora mais para subir. Então, e a IgG, uma vez positiva, positivou, vai ser sempre positivo, certo? Isso, perfeito. Houve um questionamento sobre se os anticorpos que fabricamos realmente são estáveis e conseguem conferir imunidade. Sim, quem fabrica IgG está protegido da infecção. Então, nós temos, a doença começou em novembro da China, nós estamos em junho, 7 meses que a gente consegue provar que por 7 meses essa IgG realmente dá conta. E alguns casos que foram aparecendo, diz que no Japão, em alguns outros locais que teve reincidiva da doença, então provavelmente aconteceu o que o senhor falou no começo, que a coleta do exame deve ter sido feita de maneira não tão correta, o que deu erro no diagnóstico desse paciente. Então, porque teoricamente ele já pegou, ele não vai pegar novamente, certo? Outra forma de ver o que você quer explicar. Se a gente não colher no momento oportuno, se colher muito cedo ou muito tarde, o exame que coloca no nariz pode dar negativo, um falso negativo. Agora, esse caso que você menciona, que aconteceu o seguinte, se identificaram pessoas que mesmo depois de semanas da infecção ainda tinham material genético nesse suave nasal.
o que não significa que os vírus estavam lá. Provavelmente ficou concluído que eram apenas material genético sem o vírus inteiro na mucosa nasal. Então, não é que houve recidiva, a pessoa foi reinfectada. Havia apenas restos virais do material genético na mucosa desses pacientes. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? No tempo da coleta, como é feita a coleta, por isso que. E também o tipo de teste também, né? Que os testes vão melhorando à medida que o tempo vai passando, né? Sim. Então, quando a gente coleta no momento certo, da forma certa, o ideal é a gente ter um diagnóstico correto frente a isso, né? Eu quero acrescentar só um ponto que você mencionou muito bem, que são os testes rápidos. Existe uma série de testes rápidos. Eles, aqui no Brasil, os que vieram são os testes sorológicos, então eles também identificam IgM, IgG. Esses testes não estão tão bem validados e a acurácia deles não é tão grande. Do ponto de vista de política populacional, em termos de saúde pública, é importante nós fazermos testes massivamente para identificar as pessoas que já têm anticorpos. Mas a chance de dar negativo é muito maior. Então, o resultado negativo não afasta e, de novo, vale a consideração sobre o momento da coleta. Tá. Que era uma dúvida que o pessoal tem, né? E as... Desculpa esse barulho. Algumas pessoas me perguntam sobre isso, né? Sobre o teste rápido, e aí eu acabo comparando com um teste de gravidez, um teste rápido. Boa. Que quando ele dá negativo, repita, espera mais alguns dias e repita para ver se vai positivar ou não. É o que eu tenho comparado, né? Que a eficácia é mais ou menos parecida, porque depende do dia que você coleta, né? O tempo que você está com esse vírus. Então, é uma das formas que eu tenho comparado. Obrigada. Então vamos lá. Desses pacientes que estão no Brasil hoje em dia, né? Sintomas leves, a gente fica em casa e aguarda os sintomas melhorarem ou piorarem. Se a gente começa a ter desconforto respiratório, a gente pede para procurar ajuda médica. Então, no hospital, a gente está encontrando pacientes de moderados a graves frente à doença que eles estão. Como tem sido o tratamento deles? Quando esse paciente chega no hospital, hoje a gente ainda sabe que não existe tratamento, daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, sobre as vacinas e tudo mais. Mas o que vocês têm feito para amenizar os sintomas dos pacientes? Começo respondendo da seguinte maneira, com fins de educação, orientação e alerta. A maioria das pessoas tem a forma leve da doença, ou seja, não há acometimento respiratório pulmonar especificamente. Então, essas pessoas têm que vigiar sintomas. Ter febre, ter dor no corpo, dor nas articulações, espirros e todos os sintomas que vocês já sabem, não configuram alarme da doença. Alarme são duas coisas: falta de ar ou queda na oxigenação. E aqui vem uma questão muito relevante. Nem todo mundo que tem queda na oxigenação tem falta de ar. Não quero gerar nenhum alarme com isso, mas muita gente interna conta que não sente nada de falta de ar, a gente coloca o oxímetro de pulso e o valor está abaixo de 93. E que configura, segundo a OMS, a indicação para internação e para avaliação no ambiente hospitalar. Nós definimos que a oxigenação está baixa quando ela está abaixo de 90% a 91%. Abaixo desse valor, nós indicamos o uso de oxigênio. Então, quem deve ir para o hospital? Quem desenvolve falta de ar e quem tem um oxímetro, cuidado para não ficar louco e ficar medindo o dia inteiro isso. Mas nós recomendamos ter um oxímetro em casa para vigiar o valor da oxigenação e esse ser um parâmetro para guiar a ida para o hospital. Lembrando que o valor normal, para quem não tem doença pulmonar, o valor normal da oxigenação é 97%, 98%, às vezes 99%. E é importante, então, ver... Eu desenvolvi sintomas, estou 97%, no dia seguinte 95%,
Passa mais um dia, 92. Opa, aí a curva está sinalizando que você deve ir para o hospital. Outro dado muito importante, com fins de educação, não de alarme. Nós percebemos, e isso também a literatura médica mostra, que quando a pessoa chega próximo do 10º dia dos sintomas, entre o 7º e o 10º e mais perto do 10º, é o momento em que a inflamação pulmonar é mais intensa. Então, é um período que nós solicitamos maior vigilância em relação ao sintoma respiratório e à medida da oximetria de pulso. Agora, em relação aos que internam. Então, se houve queda, então muita gente vai para o hospital, mede a oxigenação, está normal, faz a tomografia, que é o exame-chave para ver como o pulmão está, existe acometimento leve, mas a oxigenação está normal, alta, não é para internar. Quem nós internamos? Quem tem acometimento pulmonar grande, que é definido como mais de 50% do tecido pulmonar inflamado, ou quando a oximetria de pulso está baixa, OMS 93% para baixo. Então, são essas pessoas que são internadas e vão ser vigiadas, ou num quarto normal, ou numa semi-intensiva, ou numa UTI, depende de como essa pessoa se apresenta. Tá, e aí o cuidado vai de acordo com a evolução que ela está, para ir tratando, se ela tiver uma pneumonia secundária, o que estiver acontecendo, aí vai seguindo os protocolos das patologias que ela vai desenvolvendo, das afecções que ela vai tendo ao longo da internação, certo? Sim. Um ponto é, quem é essa pessoa que está internando e como ela está. Então, quem é tem a ver com qual é a idade dela, que doenças ela carrega, é uma pessoa imunossuprimida, toma algum remédio imunossupressor. Isso é quem ela é. O como ela está é como está a tomografia, como estão os exames de sangue em relação à inflamação e como ela se apresenta clinicamente, que é o mais importante. Aproveitando esse gancho para a gente falar da tomografia, como que tem se apresentado as tomografias? Porque o pessoal olha e fala, certeza que esse é corona, né? É assim que eu vejo o pessoal identificando. E você acaba fazendo a tomografia só quando ela tem algum desses parâmetros, ou a saturação menor que 93, ou ela tem algum desconforto respiratório. Se não, até então, Vanessa, só acompanha. Esses são os dois motivos para indicar a realização de tomografia, que não é um exame inócuo. Para vocês terem uma ideia, uma tomografia de pulmão corresponde a 200 raios-x de tórax em termos de radiação. Então, temos que fazer os exames com parcimônia, mas o exame de escolha para avaliar o pulmão não é o raio-x de tórax, porque as opacidades do pulmão podem ser tão sutis que o raio-x não mostra. E não é um problema, nem sempre é um problema de quem está lendo o raio-x, é um problema do método. Então, o método de escolha para avaliação do acometimento e da extensão do acometimento pulmonar é a tomografia de tórax. E aí, o que nós vemos como mais caracteristicamente são as chamadas opacidades em vidro fosco. Então, lembra daquele vidro fosco ou vidro despolido, aquele vidro opaco? O pulmão na tomografia ele aparece todo preto com pontos brancos, que são as artérias, e uns risquinhos. Quando a gente vê nuvens, uma nuvem opaca, às vezes mais sutil ou menos, e especificamente periféricas, na borda do pulmão, não no meio, diante de um quadro clínico gripal, isso é muito, muito sugestivo de acometimento pulmonar pelo vírus. E aí há duas considerações em relação à imagem. A gente analisa a extensão e a gente vê em muitas pessoas que existe uma coexistência de fases diferentes da doença. Então, por exemplo, uma pessoa está no 6º dia de doença, faz a tomografia. Eu vejo muito desse vidro fosco, uma imagem sutil. Essa tem que a gente ficar de olho porque ela está entrando na fase perigosa da doença. Uma pessoa que está no 12º dia,
veio para o hospital. Ela tem ainda um pouco desse vidro fosco sutil, mas ela está mais com as imagens organizando. Essa já a gente fica mais tranquilo, porque ela já está numa fase mais tardia, menos inflamatória da doença. Então, tem especificidades para a gente analisar no exame. E aparece diferente, que agora a gente está entrando no inverno, começam as doenças sazonais, e a gente está tendo também, porque o coronavírus está cometendo o mundo inteiro, mas a gente também tem outras doenças respiratórias que entram agora, como H1N1, influenza de vários tipos, e nessa imagem é diferente quando é coronavírus da outra virulência que tem, dos outros vírus. É diferente. Muito boa pergunta, Vanessa. Agora, no hemisfério sul, que estamos entrando no inverno, a gente tem um período histórico do ano de maior incidência de infecções por outros vírus e também infecções bacterianas que gostam do pulmão. E aí isso pode trazer uma certa confusão. Os vírus respiratórios, muitas vezes, dão só um quadro brônquico. Então, a pessoa tem tosse, pode chiar um pouco por causa da tal da bronquiolite, mas eles podem dar, sim, pneumonias virais, que dão também o achado do tal do vidro fosco. Mas não costuma ser um vidro fosco periférico. Costuma ser um vidro fosco, essa opacidade em volta dos brônquios. Então, a tomografia pode sugerir. Mas o melhor método é colher o suave e analisar a presença dos outros vírus. A gente tem um método que analisa material genético de uns 15 vírus respiratórios e 3 bactérias que acometem as vias aéreas. E a pneumonia bacteriana, ela dá um quadro geralmente diferente desse na apresentação no pulmão. Mas eu já vi casos de a gente achar que era pneumonia bacteriana e era o traiçoeiro do coronavírus. Entendi. Aproveitando esse gancho também, eu vi que tem algumas perguntas sobre vacina e tratamento aqui. A gente já vai fazer algumas perguntas, mas como a gente está entrando nessa fase, a recomendação que a gente tem é de tomar a vacina da gripe, que ela é fornecida pelo Ministério da Saúde. E quem puder tomar vacina pneumocócica também é indicado. Isso ajuda a prevenir o coronavírus ou só ajuda a aumentar a imunidade? Nenhuma das duas coisas, Vanessa. Ao tomar uma vacina, a gente não aumenta a imunidade. O que a gente consegue é fabricar anticorpos específicos para aquele agente infeccioso que foi inoculado no nosso corpo. Então, a vacina da gripe, ela é uma vacina que, se for a trivalente, que é o que o governo usa, ela cobre o vírus influenza A comum, o influenza A H1N1 e um tipo de influenza B. Se for a tetravalente, que cobre um outro influenza B, nós temos uma cobertura maior. E isso nos garante proteção contra esses 3 ou 4 vírus. Da mesma forma, a vacina contra a pneumonia, que é um jeito errado de dizer, contra o pneumococo, que é uma bactéria que causa quase 70% das pneumonias. Então, a gente fica protegido e não totalmente contra a infecção bacteriana dessa bactéria específica. Então, nós não melhoramos nossa imunidade. E especificamente em relação ao coronavírus, não há relação nenhuma com a infecção pelo coronavírus. O que nós queremos é não ter 2 infecções ou mais na mesma pessoa. Então, imagina, eu tenho uma infecção pelo coronavírus, aí vem uma influenza, vem uma bactéria, a gente quer proteger as pessoas ao máximo, e lembrando que a grande proteção contra o coronavírus é o isolamento. Nada é tão eficaz como se isolar. O que é diferente de se distanciar das pessoas. Nós podemos estar isolados, mas próximos. Próximos no sentido afetivo, com as tecnologias que a gente tem disponíveis, sem distanciarmos uns dos outros. Ah, que legal. É bom especificar isso também, né? Porque muitas pessoas têm sentido isso, né? Que elas estão se distanciando socialmente umas das outras, né?
Mas é o único benefício que a gente tem hoje, né? A gente não tem nenhum tratamento, tá tudo em teste, né? E até tem essa questão da vacina, que a Unifesp está se tornando pioneira aqui, né, no Brasil a respeito da vacina do coronavírus. E a dúvida existe um tempo para a gente testar essa vacina, para as pessoas desenvolverem anticorpos, para a gente testar, ver se ele tá válido ou não. Então, isso demora um certo tempo sobre isso. E se essa vacina vai ser específica de coronavírus, ou será que a gente vai conseguir associar essa vacina à vacina de gripe que a gente já tem? Essa é a pergunta não do milhão, mas do bilhão de dólares. Imagina a corrida, se tornou a nova corrida espacial, é a corrida por encontrar a vacina. Claro que o objetivo fundamental é salvar vidas e proteger a humanidade dessa chaga que apareceu entre nós. Então, existem uma série de laboratórios de altíssimo nível desenvolvendo. É muito complexo, porque envolve biologia molecular, desenhar uma molécula que consegue estimular a fabricação de anticorpo, ou pegar o próprio vírus e transformá-lo de forma que ele não gera doença, mas estimula a fabricação de anticorpos. Então, é um assunto de altíssimo nível do ponto de vista científico, de biologia molecular. Há alguns centros no Brasil desenvolvendo, entre eles a grande Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, na figura da Escola Paulista de Medicina, e há grandes laboratórios nos Estados Unidos, e principalmente na Inglaterra, principalmente da Universidade de Oxford. E aí entra um assunto interessante, que a Oxford fez uma parceria, através da Fundação Lehman, de testar a vacina que já existe, porque uma coisa é fabricar, desenvolver, outra coisa é aplicar e testar a eficácia. E essa testagem tem que ser grande para realmente trazer resultados eficazes. Então, 2.000 profissionais de saúde, esses números são calculados a partir de uma pré-análise estatística para modelo do estudo, para avaliar se realmente existe eficácia. E 2.000 profissionais de saúde receberão a vacina e serão expostos no seu dia a dia ao vírus. E aí vai se avaliar se essa vacina especificamente da Universidade de Oxford é eficaz ou não. Esse é um dos caminhos para testagem. Então ainda a gente tem uma corrida longa, ainda temos meses pela frente para chegar a essa tão desejada resposta, porque é isso que efetivamente vai nos garantir proteção. Sim. Agora, sim. se ela vai ser unificada a vacina da gripe, é difícil. A gente tem vacinas que cobrem mais de um agente infeccioso. Então, isso só lá na frente saberemos. Certo. As meninas estão aqui me avisando que faltam 18 minutos, o tempo passa super rápido e vou fazer algumas perguntas aqui que o pessoal mandou para a gente poder ajudar um pouquinho o pessoal. Vamos lá. Gisele, esqueci de fixar seu tema, de verdade, que a gente coloca o tema da live aqui e esqueci. Fui conversando com o doutor André aqui e esqueci. Tem muitas perguntas, tem muita gente te elogiando. Aqui tem pacientes seus, tem muita gente aqui te elogiando. Então vamos lá, primeira pergunta. Meus queridos, pessoas que eu tenho muito respeito, muita admiração e prazer em acompanhá-los. Que bom. Natália, preventivo, porém com sintomas ou com PCR positivo? Isso foi lá no começo quando a gente falou da heparina. Então, esse aqui a gente já respondeu, se a gente estava dando heparina preventiva ou só para os pacientes que estavam com sintomas, ou se eles teriam PCR positivo. Então, acabou respondendo que seria caso a caso a avaliação do paciente para saber se confere dar e a dose que tem que dar. Pergunta do Vitor. Existem impactos positivos percebidos, falando de Covid, em pacientes que já tenham sido imunizados com vacinas pneumocócicas? Existe alguma relação entre piora e serenidade de sintomas?
Então, lembra que a gente falou que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vacinar contra o pneumococo nos garante proteção contra o pneumococo. O coronavírus tem outra biologia, outros interesses, outra forma de vida. Então, são coisas separadas. Agora, uma pessoa que se infecta pelo coronavírus e ganha uma infecção bacteriana, isso aumenta a gravidade, certamente, do caso, e uma pneumonia pode até ser motivo de levar essa pessoa para a UTI. Só aproveitando um tipo de coisa que a gente não mencionou, é o suporte da medicina intensiva, dos ventiladores mecânicos, do suporte respiratório. Essa é uma grande frente de cuidado, e o suporte respiratório, eu preciso enaltecer o papel dos fisioterapeutas, são grandes profissionais. O suporte bem feito muda a história da evolução dessa doença quando ela tem aquela forma muito grave. Certo. Respondido aqui. Seu céu. E o teste do furinho do dedo? Quando a gente estava falando sobre os testes. Ele colocou aqui, existe... Enfermeira Rebeca, é o teste rápido seu céu 1809, não sei. Agora já fiquei confusa. Tem o teste do furinho do dedo? Esses testes de furo de dedo são chamados point of care. Você tira pouco sangue e com uma gota você põe na fitinha e ele analisa. Tipo aquele teste que analisa a glicemia capilar. De novo, são testes com uma eficácia, uma acurácia mais baixa. Devemos ter cuidado. E a importância desse teste é o teste em questão de saúde pública. O ideal, tem sintoma, colhe o nariz. Teve sintoma, foi o quadro leve, quer confirmar que foi, sorologia. Perfeito. Agora vamos para aquela famosa pergunta polêmica. Pela sua experiência clínica, o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina traz benefício? E sobre o uso de corticoide nos pacientes com casos moderados a grave? Ótimo ponto. Em relação à cloroquina, ela não é mais polêmica, porque do ponto de vista científico, já ficou bem demonstrado em grandes estudos de grandes revistas médicas, uma delas a maior revista médica do mundo, outra uma das maiores, outra uma inglesa. Já ficou claro que a cloroquina não tem eficácia no tratamento do coronavírus. A gente sabe de décadas que a hidroxicloroquina e a cloroquina têm ação antiviral. Por esse motivo é que veio essa corrida para se testar a cloroquina como um eventual agente antiviral. Veio aquele estudo do francês, controverso, estudo muito mal feito do ponto de vista metodológico, mas agora a gente tem clareza de que não serve, faz mal. A gente pode induzir hepatite em quase todo mundo, e principalmente a arritmia. No começo da história, para algumas pessoas graves, a gente usou, e eu preciso dizer que foi a ciência de um lado e a emoção e se fizer alguma coisa e a gente não usou, e o paciente morre. Mas agora isso não é mais uma polêmica porque a cloroquina já caiu por terra. Por favor, não ouçam o que se fala por aí, a cloroquina já não é mais bem-vinda, não tem aplicação no tratamento dessa doença. Agora, o corticoide, o pneumologista adora usar corticoide, ainda a evidência está em construção, tanto quanto a evidência da anticoagulação. De novo, a medicina baseada na experiência, e isso não deve ser visto como uma recomendação, é uma opinião, e sempre tomem cuidado com opinião, é de que nós, pneumologistas, em boa parte dos casos, quando o acometimento é mais extenso, o quadro está indo de moderado para grave, a doença já está numa fase mais tardia, perto ou depois do 10º dia, nós usamos a metilprednisolona. Dose depende de caso a caso, então o momento também depende de caso a caso. A evidência científica ainda não é robusta, espero que seja, porque nós, na experiência, temos bons resultados com ela, mas ainda não é medicina baseada em evidência. Ainda é uma medicina baseada
na nossa percepção clínica, que também entra na conta, lógico. Mas se formos fazer medicina baseada em evidência, o corticoide ainda não ganhou força para o tratamento. Tá, que precisamos de mais estudos. É que no começo todo mundo queria publicar a respeito do corona, né, para tentar ajudar de alguma maneira também, né? Mas a gente não tinha números significativos. E aí era por isso que estava se usando a hidrocloroquina, que no entanto aqui em outras lives que eu fiz, era o protocolo de vários hospitais, porque era apenas o que a gente tinha. Aí hoje foi comprovado que significativamente não é eficaz, então segue a resposta aí que não estamos mais usando. Tinham outras perguntas aqui sobre isso, então respondendo de todo mundo aqui. E só complementando, se eu fosse dar essa resposta 2 meses atrás seria diferente, e se eu for dar essa resposta daqui 2 meses, talvez a minha resposta seja diferente. Então é tudo muito dinâmico. Sim, sim. Todo dia tem um protocolo novo, tem algo novo, né? E a gente tem que ficar de olho no que está acontecendo. Mais uma pergunta aqui da Juliana. Boa noite. Quais os riscos para um adolescente cardiopata congênito, PCA, já operado? Lembrando que teve pneumonia de repetição até os 3 anos de idade. Uhum. As crianças que nascem com cardiopatia congênita, a depender, claro, da intensidade dessa cardiopatia, vários tipos de cardiopatia congênita, mas se ela foi operada é porque é uma cardiopatia de maior intensidade. Elas são crianças que têm uma maior debilidade no seu desenvolvimento, no crescimento, elas são mais frágeis. Por sorte, as crianças estão se dando bem nessa história, graças a Deus. Mas se ela teve pneumonias de repetição, precisamos entender por que ela teve pneumonias de repetição, o que fez ela ter tanta pneumonia. E, se isso aconteceu, sinaliza que ela é alguém mais vulnerável para infecções respiratórias, talvez especificamente pelo coronavírus. Então, maior atenção com ela. Tá certo. Vou fazer a última pergunta, porque a gente só tem 9 minutos e a gente precisa ir finalizando, infelizmente. Tem uma pergunta aqui, ó, do Fenogueira Campos. Já que o isolamento é muito importante, como vocês analisam esse retorno do comércio? A situação está estabilizada para chegarmos a este ponto ou com essa atitude vai ocorrer mais picos? Fernando, né? Fenogueira Campos. Deve ser. É também uma pergunta valiosíssima, muito bem colocada e acho que apropriada para o fechamento da conversa. É uma pergunta de valor porque existe um limite, que é o limite psicológico de cada um, o que mostra que nós somos seres sociais e que dependemos de vínculos sociais. E existe, claro, o limite econômico. Existem pessoas que ganham dinheiro por dia, elas precisam estar com o comércio aberto, senão não sustenta a família. Então a pergunta é muito relevante. Então fica na mão do tomador de decisão em relação à decisão coletiva, é muito delicada essa questão. É óbvio que a gente quer liberar as pessoas para o vínculo social, para a escola e para a produção econômica do país, mas nós devemos levar em conta que o vírus ainda está muito presente entre nós. Aliás, mais do que isso, nós ainda estamos na fase de crescimento da quantidade de novos casos. Para vocês terem uma ideia, ontem, anteontem, foram quase 30 mil casos novos por dia. E importante, isso são os que são notificados. O Imperial College fez um desenho, um modelo matemático, que também é cheio de críticas, mas que talvez no Brasil existam 9 vezes mais pessoas infectadas do que os números mostram. Por isso que nós estamos nos tornando o case do mundo junto com os Estados Unidos. Então, eu diria, Fê Nogueira, que não, eu entendo como alguém que tem responsabilidade social e, na qualidade de médico, como alguém que educa pessoas, não só cuida delas, e zelando pela vida, e a vida vem em primeiro, segundo, terceiro, 10º lugar, depois vem a economia. Eu entendo que o mais acertado, neste momento, é pela não liberação. Eu acho que ainda é cedo para darmos esse passo, porque
Imagina que liberamos, as pessoas voltam a se encontrar, volta a ter número de casos, algumas pessoas vão ter casos graves. O Brasil já não é tão bom em sistema de saúde, já tem, a gente sabe muito bem historicamente, e a gente pode não conseguir dar conta da avalanche de casos. Eu acho que ainda não é hora para essa liberação. É, infelizmente. Nós, como profissionais da saúde, a gente se põe à frente pedindo sim para as pessoas ficarem em casa, quem puderem, na verdade, o nosso medo é esse colapso do sistema de saúde realmente. A gente sabe que tem muitas pessoas capacitadas nos lugares onde a gente trabalha, nos lugares que a gente conhece, né, no HC, no Hospital São Paulo, que seja, né, são excelentes profissionais, mas a gente não tem capacidade para sustentar tudo isso, por isso que foram criados os hospitais de campanha. Vou dar só um recadinho aqui pro pessoal. Primeiro, eu queria falar pro pessoal que tem um link da bio do @EusevierBrasil, que tem tudo sobre coronavírus e está gratuito para todo profissional, para toda a população, porque a Eusevir está apoiando esse momento de crise, de pandemia, então tudo referente a coronavírus está gratuito. E a gente tem um centro de informações que é o Healthcare Hub, que ele estava em inglês e a gente está colocando ele todo em português agora, para a gente poder dar um suporte maior para esses profissionais da saúde, com os protocolos, com os dados atuais sobre o coronavírus. E, doutor André, queria agradecer imensamente sua presença, a vontade de a gente ficar aqui horas e horas, né? Espero que a gente possa se encontrar um pouquinho mais para frente para falar de uma maneira mais positiva sobre tudo isso que aconteceu. E vão ter outros eventos, fica o convite para o senhor participar de outros eventos conosco. O pessoal tem elogiado bastante e aqui o pessoal está te agradecendo muito pelas informações. Algumas pessoas colocaram aqui, volta Dr. Dressler, não sei de onde que o senhor saiu, mas o pessoal quer o senhor de volta. E o pessoal perguntou se vai ficar gravado. Fica gravado agora, todas as nossas lives ficam gravadas no nosso canal, através do IGTV, a gente edita o comecinho dela e deixa lá para vocês, então tá disponível. E fica essa dica do Dr. André, que cada dia que passa as coisas vão mudando, então essa live ela é ótima para hoje. Espero que mais para frente a gente consiga falar melhor de que surgiu algo que nos ajude a enfrentar essa situação que a gente se encontra, e queria que o senhor deixasse uma mensagem final para o pessoal. Ah, que bonito. Primeiro, agradeço por tantas manifestações de agradecimento. Eu gosto de pensar e dizer, embora essa palavra tenha sido um pouco vulgarizada, mas quando nós sentimos gratidão, quando expressamos gratidão e quando recebemos gratidão, é das coisas mais maravilhosas que pode acontecer. Então, vocês são gratos, eu mais ainda, a todos vocês, a você, Vanessa, e digo que estamos num período muito difícil da nossa história como seres humanos. Tudo isso vai melhorar, vai passar, ainda não dá para saber quando. É difícil viver nessas condições, nós ficamos no limite, a mudança de rotina, as exigências da casa, as pessoas menos favorecidas correndo riscos de se tornarem ainda mais pobres. Então, é um momento histórico da humanidade muito delicado. Agora, por favor, todos nós devemos fazer um exercício de reflexão. Reflexão é algo que não está mais presente dentro de cada um de nós. Nós devemos refletir em quem somos e principalmente o que estamos fazendo. Qual é o nosso papel nessa nossa casa, que é o nosso planeta? O que nós queremos aqui? Não pergunto por que estamos aqui, mas o que estamos fazendo? Não tem resposta para essa pergunta, mas, por favor, vamos refletir. Quando a humanidade entra em crise, é uma grande oportunidade para a reflexão e nós nos tornarmos seres melhores e uma humanidade melhor para cada um de nós, entre nós, e para essa nossa casa
que nos acolhe e nos aceita. Agradeço demais. Ah, que bonito. Agora mais ainda eu sei porque que as pessoas te elogiam sempre, né? Então ficou aí o recado do Dr. André. Fico imensamente agradecida por todo o conhecimento e por todas as palavras. E cuide-se durante essa pandemia, cuide da sua família, que é todo mundo profissional da saúde. E espero realmente que a gente possa se encontrar brevemente para comemorar isso. Obrigada, doutor André. Boa noite. Um Boa beijo para todo noite. mundo. Obrigada para quem ficou até agora nos escutando aqui.